O tema da inflação e atividade econômica dos Estados Unidos é sempre um dos mais importantes para toda a economia mundial. Os dados norte-americanos são acompanhados pelas demais nações e é com eles que a gente começa esse vídeo. Boa parte do mercado chegou a esperar que 2023 traria uma recessão na principal economia do planeta, mas isso passou longe de acontecer. A propósito, nós soltamos um vídeo nesse mesmo canal no meio de 2022, falando sobre o tema e sobre o nosso ceticismo de que esse temor se concretizaria. A economia dos Estados Unidos fechou o ano com um crescimento do PIB de 2,5%, quase 2 pontos percentuais acima da projeção de grande parte dos economistas. O resultado foi impulsionado em grande medida pelo mercado de trabalho resiliente, com aumento tanto na criação de vagas quanto no crescimento da renda. Para 2024, a expectativa do mercado é que a atividade econômica perca um pouco da força. A grande dúvida é como isso vai acontecer. Se agora finalmente vem uma recessão, ou se vai ocorrer o que nós chamamos de um pouso suave. Nós seguimos acreditando que a segunda opção é mais provável, com fundamentos benignos tanto do lado das famílias quanto do lado das empresas. Na verdade, o risco maior que nós enxergamos é de a economia ainda estar robusta demais, não de menos. Nossa projeção a propósito é que os Estados Unidos repitam um crescimento de 2,5% do PIB, ou seja, nem desaceleram. O segundo ponto para ficar de olho em 2024 ainda está nos Estados Unidos e a dinâmica da taxa de juros no país. É só lembrar que na segunda metade do ano nós passamos por uma rodada de estresse nos mercados globais em função do risco de que os juros americanos ainda pudessem subir mais. Ao longo de 2023, a inflação global foi melhorando e no último trimestre ficou mais perto do que era no pré-pandemia, inclusive Estados Unidos, muito impulsionada pela melhora na inflação de bens, mercadorias, que tiveram alívio das cotações de commodities, dos gargalos das cadeias de suprimentos e de normalização dos estoques. A parte de serviços até teve alguma melhora, mas segue mais pressionada, com mercados de trabalho que, no geral, estão aquecidos. Bancos centrais de mercados emergentes estão à frente na dinâmica de corte de juros. Nos países desenvolvidos, os BCs ainda mantêm uma postura mais cautelosa e, nos Estados Unidos especificamente, eles lidam com o desafio de ter inflação melhorando, que é algo que permitiria cortes, mas com o pano de fundo que eu mencionei há pouco de uma economia muito robusta, que é algo que atrapalha para cortar juros. O Fed anunciou que não pretende realizar cortes nos juros ainda no primeiro trimestre de 2024 e manteve a taxa no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano na primeira reunião de 2024. No entanto, eles deram a entender que essa postura é motivada por uma vontade de ter um pouco mais de confirmação de que a inflação vai de fato rodar mais tranquila e não porque estão muito preocupados com a força da economia. Nesse contexto, a nossa leitura é que os cortes de juros vêm em breve, sem ser na próxima reunião, que é em março, na seguinte, que acontece em maio. Mas como a economia de fato segue pujante, o ritmo de redução deve ser mais gradual, provavelmente cortando juros reunião sim, reunião não. Depois de passar por dois temas relacionados aos Estados Unidos, nós chegamos à segunda economia mundial como um ponto importante para 2024, a China. No ano passado, a economia do gigante asiático fechou com um crescimento do PIB de 5,2%, com grande preocupação nos mercados sobre qual vai ser a capacidade do país de gerenciar a tendência de desaceleração, que na nossa leitura tem fundamentos estruturais difíceis de se reverter. O governo chinês deve anunciar a meta de crescimento para 2024 no mês de março, em 5%, e para chegar lá deve realizar uma série de estímulos em adição aos que já foram colocados para manter a atividade econômica e alcançar esse crescimento prometido. A tendência é que essas medidas fiquem mais concentradas agora, no início do ano, para que possam ser absorvidas pela economia a tempo de chegar a esses resultados esperados. Ainda assim, a nossa leitura é que eles crescem 4,7% nesse ano, um número que é fraco para o país. E nos próximos anos, a perspectiva é que sigam com taxas mais lentas. O quarto tema para ficarmos de olho no exterior em 2024 está nas turbulências geopolíticas que podem ocorrer durante esse ano. Infelizmente, nós temos agora mais um conflito ocorrendo ao redor do mundo, e além do triste resultado em termos de vítimas, a guerra no Oriente Médio pode gerar pressões de oferta, provocando mais inflação ao redor do mundo, como aconteceu com o conflito na Ucrânia. Um exemplo disso é que a guerra no Oriente Médio tem aumentado o custo de frete, porque os navios comerciais precisam fazer rotas muito mais longas para evitar o risco de ataques no Mar Vermelho. Até aqui, esse tipo de pressão acaba sendo um pouco mais regional, mas, dada a importância daquela parte do mundo, tanto para a produção quanto para a movimentação de petróleo, se o conflito ganhar maior escopo, preços de energia no mundo podem passar por uma nova rodada de estresse. Importante, então, acompanhar e torcer pelo melhor.
Além dos conflitos, 2024 vai ser um ano de muitas eleições ao redor do planeta. Somando um a um, os países com eleições respondem por mais da metade do PIB global, e entre eles estão os Estados Unidos, que parecem caminhar para mais uma eleição polarizada entre Biden e Trump, com o potencial de gerar bastante barulho. Chegamos ao quinto e último tema desse vídeo, aquele que tem gerado mais discussão sobre a sua aplicação, a inteligência artificial. Depois do crescimento e popularização do uso dessa tecnologia durante 2023, agora é hora de começar a entender o tamanho do impacto da inteligência artificial nas economias, com formas de aplicações e questões de regulação que têm sido objeto de muito debate. Isso, por exemplo, foi um dos temas centrais durante o último Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos, na Suíça, no mês de janeiro. Estimativas apontam que a IA pode gerar ganho de 1,5 pontos percentuais no PIB global via aumentos de produtividade, mas esses ganhos tendem a aparecer de forma bem desigual, tanto entre países quanto entre diferentes partes das sociedades. Isso por si só já é algo importante a se monitorar. Esse aumento de produtividade também pode implicar um aumento nos níveis de juros que equilibram as economias via maior demanda por investimento. Além disso, disrupções como essa em curso raramente acontecem de forma suave para todos os setores. Enquanto tem novos modelos de negócio surgindo, alguns podem desaparecer. Todas essas tendências não necessariamente se consolidam de forma acelerada já em 2024. Algumas coisas podem ser mais questões de médio prazo, mas como eu mencionei, nem tudo aqui vem de forma suave, então é importante ir acompanhando tanto as notícias positivas quanto os eventuais riscos. Assim chegamos ao fim desse vídeo com os principais pontos a serem observados em 2024. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link para o relatório completo produzido pelo nosso time de análises econômicas do Itaú, com esses e mais 5 pontos para o ano. Também não esqueça de curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre o que achou do conteúdo. Um abraço e até logo!